Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Nós estamos meditando sobre a nossa busca, nossa procura por encontrar em Deus o avivamento. Hoje eu quero falar sobre como nós podemos aprender durante esta semana a buscar não só o avivamento, mas o avivador. Como deve ser um avivamento verdadeiro e quais são os obstáculos para o verdadeiro avivamento? Com certeza, a busca por um derramar de avivamento deve ser a paixão de qualquer um de nós. Porém, nós não podemos perder em vista a maior verdade de todas. O propósito principal não é buscar o derramar do avivamento, mas a glória e a vontade do próprio avivador. No fundo, acho que um verdadeiro avivamento é simplesmente um maior amor, uma dependência mais profunda e uma intimidade total com o próprio avivador. Quando realmente experimentamos Deus, nós experimentamos a verdadeira vida. E olha, não há fama, não há sucesso nem bênção que se possa comparar com conhecer a Deus intimamente, profundamente e o poder da sua ressurreição. Lá em João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: "E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes." O ladrão, ele veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10:10. Então, como deve ser esse avivamento verdadeiro que nós estamos buscando? Como a nossa geração ainda não viu um grande avivamento, nós podemos perguntar como deve ser esse derramar da presença de Deus. Nós temos várias descrições históricas, sobre os avivamentos que já aconteceram. Se acontecesse um grande avivamento no nosso país hoje, cerca de 20, 30 milhões de novos convertidos entupiriam as nossas igrejas entre 5 a 6 anos. Baseado em padrões históricos de igrejas que viveram um grande avivamento, a frequência de 100 pessoas estariam se batizando em um só ano. Uma igreja, por exemplo, de 1.000 membros batizaria de 500 a 1.000 novos convertidos. Eles ainda estariam na igreja 5 anos depois. Isso seria uma tremenda mudança com relação ao padrão do abandono de hoje, onde muitos se denominam os desigrejados. Um verdadeiro avivamento, mesmo em igrejas que estejam divididas, com vizinhanças difíceis, poderiam experimentar esse crescimento numeroso se buscassem o avivamento. Nós vemos hoje a disputa, a inundação da falta de amor, de comunhão. Então, nós temos líderes desgastados, muitos derrotados, que receberiam nesse tempo de avivamento uma gloriosa renovação. E com certeza o reino de Deus iria se expandir. Seu nome receberia a glória em todos os departamentos aonde houver um coração que foi avivado e vive na presença do avivador. Deus seria glorificado, a sua igreja seria limpa e o reino de Cristo avançaria com grande poder. Isso deve ser
as marcas de um verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento se dá através de relacionamentos que glorifiquem a Deus. Então, o derramamento da presença de Deus não só muda igrejas, mas pode mudar também uma sociedade. Pode diminuir os índices de criminalidade, de imoralidade, padrões de relacionamentos que estão se desfazendo. Milhões de pessoas experimentariam curas maravilhosas em suas vidas e restauração em seus casamentos, relacionamentos familiares. Haveriam transformações sociais que seriam benéficas e, com certeza, aumentaria o número de pessoas que entendem a sua missão e iriam multiplicar discípulos. Num grande avivamento, o evangelismo seria então um tempo de grande colheita. E o melhor de tudo é que o nome de Deus receberia toda a glória, toda a honra e todo o louvor. As boas novas é que o nosso Deus, Ele não muda e Ele pode fazer acontecer de novo, como nos diz Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Podemos sim experimentar um grande avivamento em todos os lugares do mundo, um mover de Deus, porque é isso que a igreja e que todos aqueles que buscam e temem ao Senhor estão precisando nesse momento. Nós queremos ver, nós queremos participar desse grande derramamento do Espírito Santo. Nós podemos então fazer essa pergunta: por que Deus ainda não realizou este grande avivamento? Por que ainda Ele nos fez? Deve ter algumas razões para isso. Por que muitos crentes e igrejas ainda não atingiram o nível requerido em oração, em arrependimento? Por que muitos buscam a bênção do avivamento ao invés da santificação e da glorificação do nome de Deus? Porque barreiras produzidas pelo ódio, pelas brigas, dissensões e facções ainda estão bloqueando o pleno avivamento. Mas graças a Deus que Deus é a resposta e Ele derruba qualquer barreira. Elas podem cair sim, através da oração, através da obediência, uma obediência renovada. E Deus pode então se revelar com um poder sobrenatural. Então, nós já entendemos que o avivamento ele começa por uma intimidade com Deus. Essa é a maior bênção do avivamento, uma incrível proximidade com o próprio Deus. São cristãos que estavam distantes, que achavam difícil escutar a voz de Deus e hoje ouvem com uma voz tão terna, tão próxima, tão clara, que esta voz vai transformar a vida dos seus cônjuges e daqueles que estão com ele. Sim, para isso nós teremos que lutar, porque em todas as áreas nós sabemos que há lutas. Em todas as áreas da nossa vida e ao nosso redor há cativos e há pessoas derrotadas que precisam experimentar o poder de Deus. O poder de Deus que ele começa a fluir como um rio. João 7:38, ele fala sobre isso. João 7:38 diz o seguinte. João 7:38 nos diz que quem crer em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluiriam rios de água viva.
Então, é isso que nós devemos esperar, todos aqueles que têm buscado o fluir do avivamento. Para isso, nós vamos então entender o que Deus faz quando nós buscamos em oração, em intimidade com Deus, este favor, para que Ele derrame sobre nós o poder espiritual que Ele colocou em seu Filho para se derramar sobre as nossas vidas. O que nós podemos fazer então? Amados, a partir de amanhã nós vamos ver qual é a nossa parte em buscar aquele que pode avivar as nossas almas e o que nos impede de viver o fluir do avivamento. Que Deus abençoe você, reflita sobre isso e até amanhã com as nossas meditações devocionais Aviva no Senhor. Deus te abençoe e até lá.